Vamos embora. Por falar, então, em Elon Musk, e aqui é a Márcia lembrando, sim, depois mostro o Elon Musk aqui no Brasil durante o governo Bolsonaro, lembra? Foi exatamente para firmar, para operar a venda, tá? É isso aí. Foi em 2022, eu acho que inclusive no início de 2022. Bom, por falar em Elon Musk, continua repercutindo mundialmente o gesto, né, a saudação nazista feita por Elon Musk no dia da posse do Trump. Repercussão mundial, efetivamente. A extrema-direita em todo mundo está tentando, claro, baixar a bola. Não, não é bem assim, não é assim. Estão pegando fotos de líderes, né? Pegaram da Kamala, do próprio Biden, do Bush, até do Bush, né? Quando estavam de braço estendido para dar a entender, não, todo mundo estende o braço, não é bem assim, não foi a saudação nazista, enfim, aí vai. Né? Estão tentando criar desculpas de todo jeito, mas quanto mais as imagens são analisadas à luz da história, mais fica claro que o que Musk fez, e sabia que estava fazendo, era a saudação nazista. Era a saudação nazista. Hitler é uma referência para a extrema-direita mundial. É um fato. Isso é um fato. Olha aqui, ó. Apareceu mais um vídeo comparativo do gesto dele. Vejam. Então, dá para ver aqui no vídeo essa, como é igualzinha a saudação dele, que é feita por esse grupo neonazista dos Estados Unidos, inclusive, tá? E depois pelo próprio Hitler. Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida. Né? Ninguém tem dúvida. Olha aqui, ó. Aqui no Brasil também, em 2022, durante a campanha eleitoral de 2022, em São Miguel do Oeste, no oeste catarinense, um grupo grande, né, centenas de pessoas, numa manifestação da campanha do Bolsonaro, também fizeram a saudação nazista. Vamos lembrar? Caco! Gordo! Aí vai. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? E aí o que aconteceu? Gente, uma parte dessa classe média toda lá de São Miguel do Oeste, os ricos de São Miguel do Oeste, foram lá fazer a saudação. O que aconteceu? A vereadora Maria Tereza Capra, do PT, lá de São Miguel do Oeste, foi à Câmara dos Deputados, da Câmara de Vereadores, e fez um discurso denunciando. Falou, ó, o pessoal está fazendo a saudação nazista aqui. A saudação nazista. E aí, o que aconteceu? Ela foi cassada. Simplesmente foi cassada, acabou recuperando o mandato em 2023, mas a perseguição, as ameaças que ela sofreu fizeram que ela sequer se recandidatasse à vereança lá em São Miguel do Oeste. Eu ontem cometi um erro aqui, porque alguém no chat registrou que o Bannon tinha feito o gesto nazista também. O Steve Bannon é alguém que foi muito poderoso no governo Trump, foi um grande articulador da extrema-direita global, na Europa, inclusive, depois caiu em desgraça no trumpismo, tanto que ele nem foi convidado, continua, né? Ele não tem hoje mais relevância nenhuma no trumpismo lá nos Estados Unidos, mas ainda tem alguma relevância como um dos organizadores, um dos mentores, um dos ideólogos da extrema-direita mundial. Sobretudo na Europa e aqui na América Latina. E ele fez lá um evento, essa coisa, né? Da mesma maneira como os Bolsonaro ficaram totalmente à margem, né? Aquela posse do Trump foi uma posse
estadunidense, né? Uma posse deles lá. Né? Uma posse na Gringolândia, para a Gringolândia, da Gringolândia. Quem está fora daquele universo foi completamente, né, mantido às margens do processo, assim como os que caíram em desgraça no trumpismo, como o Steve Bannon. Não é? E o Brasil não está no radar do Trump até agora, pelo menos. Né? Então, quem esperava que os Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, teriam algum tipo de tratamento especial lá, né, caíram do cavalo, porque eles foram mantidos à distância, sequer entraram no Capitólio ou nas principais celebrações. E aí teve uma reunião do Steve Bannon com essa turma. Tá? Tava o pessoal da Alternativa para a Alemanha, né, da AfD, que é o partido da extrema-direita alemã, e estava lá o Eduardo Bolsonaro nesse dia. Tá? E aí alguém, inclusive, comentou, eu tinha visto o vídeo e achei que o Steve Bannon não tinha feito a saudação nazista, que ele estava apenas indicando quem estava no fim da sala. Falei isso aqui ontem, alguém me corrigiu, falou, não, ele fez a saudação, falei, acho que não. Aí fui olhar, tá? Fui olhar e, de fato, não me lembro quem fez a observação ontem, mas estava certo, né? Eu olhei várias vezes o vídeo e realmente é a saudação nazista que ele faz. Deixa eu mostrar aqui. Today, you know, this great celebration of kind of American populism and nationalism. We have friends all over the world. This is a movement that is a global movement. We just won a massive victory here, and we're winning all over the world, right? Yeah! The next stop is Germany. Alternative for Deutschland. Can I have the Alternative for Deutschland people stand up? We want to give a shout out to you guys. All right. All right. Então, eu estava errado de fato. O primeiro momento que ele levanta o braço ainda pode ser uma indicação de quem estava lá no fundo, mas na segunda vez, é claro, até porque ele levanta o braço indicando a delegação alemã, da Alternativa para a Alemã, e fala alt-right, né? Alt-right que é a extrema-direita, né? Extrema-direita. All over the world, right? Yeah! The next stop is Germany. Alternative for Deutschland. Can I have the Alternative for Deutschland people stand up? We want to give a shout out to you guys. All right. Aqui, ó. Aí dessa segunda vez, realmente é muito claro que ele faz isso, né? A Alemanha é a próxima parada, exatamente nesse momento ele fala. Meu Deus do céu, eu estou fazendo bobagem aqui. Eu, em vez de paralisar, então ele fala alt-right, que é aí tem duas traduções possíveis, né? All right, né? Tudo certo. Mas pode ser também que ele tenha dito, e aí não fica claro, no inglês não fica muito patente, e acho que é o que ele fala, alt-right, né? Que é extrema-direita, tá? Então, tá aí, tá? Pois bem, outra das indicações, e aqui o Zeit online é o Die Zeit, o Zeit em alemão, não sei qual a pronúncia correta, que é o tempo, né? No caso aqui, Tempo Online, né? Inclusive aqui no Brasil tem um jornal, teve um jornal da esquerda, o Em Tempo, lá no passado, e hoje tem O Tempo, que é um jornal lá de Minas Gerais, né? E o Zeit Online é Tempo Online, né? E ele dizendo aqui, a manchete dele é interessante, que a manchete uma saudação nazista é uma saudação nazista, é uma saudação nazista, né? Referindo-se, então, ao Elon Musk. Eu queria falar dessa manifestação muito agressiva desse neocolonialismo abraçado ao neofascismo, né, que representa a volta do Trump. O tema ontem, lá nos Estados Unidos, que mais capitalizou as atenções lá nos Estados Unidos foi o processo de deportação dos migrantes ilegais ou indocumentados, como se diz lá nos Estados Unidos, né, que é quem sustenta boa parte da economia dos Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos, importante que se diga, são milhões e milhões de pessoas que não são legalizadas, portanto, são
imigrantes ilegais, e que exatamente por esse fato são super exploradas pela burguesia estadunidense, pelo capital lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, quem sustenta as fazendas nos Estados Unidos são os mexicanos e mexicanas. Quem está lá virando hambúrguer, quem está cuidando, quem está fazendo faxina, quem está cuidando dos filhos e filhas dos gringos ricos e ricas, são todos migrantes não documentados. Por que isso é importante para os Estados Unidos? Porque isso reduz o custo, que é um tema crucial para eles. Então, o migrante indocumentado, ele tem um salário que é metade, às vezes menos da metade do salário que se pagaria a um estadunidense para fazer, ou a um migrante documentado, legalizado, para fazer o trabalho que ele faz, não tem direito à previdência social, não tem direito a nada. Não tem direito a nada, né? Só a pagar impostos de consumo que ele acaba pagando, como todo mundo que está lá. Esse tema é um tema guarda semelhança, né, com a campanha contra os judeus, que não foi só contra os judeus, foi contra os comunistas, né, foi contra o povo LGBT, que marcou a Alemanha nazista. É sempre importante ter um bode expiatório, né, para a extrema-direita, para que você possa concentrar o ódio, concentrar a raiva, concentrar a frustração ou o ressentimento das pessoas num grupo social específico, contra o qual, muitas vezes, já há uma antipatia social, ou de parte da sociedade. Foi o que Hitler fez. É o que Trump está fazendo lá, né? E ele fez isso claramente com dois grupos. Ele faz isso com os migrantes, e aí o que está sendo aplicado, implementado lá, é uma deportação expressa para todo o país, e ele liberou algo que ele já tinha liberado no governo dele e o Biden tinha recuado, que é você, primeiro, não precisa de decisão judicial. Bastou o Departamento de Imigração dos Estados Unidos pegar a pessoa, se a pessoa não tiver documentação legal, manda embora. Não vai para a justiça. Né? É um processo automático. E segundo, as igrejas, as escolas e os hospitais eram chamados santuários. Durante o governo Biden, o Departamento de Imigração não podia entrar, nem igreja, nem escola, nem hospital, agora pode. Pode arrancar o cara do leito do hospital. E isso cria uma questão, né? Que é, os imigrantes ilegais ficam doentes, não vão mais procurar o hospital. Porque sabem que se procurar o hospital, a burocracia do hospital vai avisar a imigração e eles vão ser pegos. Então, os filhos dos imigrantes, né, cada vez menos serão enviados às escolas, porque podem ser pegos nas escolas. E sequer frequentar igrejas. Então, esse é o cenário, né? Um cenário, então, de cerco total aos imigrantes lá nos Estados Unidos. Tá? E aí, como diz a Vimerim, a cena da semana é Trump emburrado ouvindo a bispa. Então, ontem teve ele foi uma cerimônia religiosa da igreja anglicana, tá? Essa que vocês estão vendo aí é a bispa anglicana Marian Booth. Ela é líder da igreja anglicana em Washington, é a chefa da igreja anglicana em Washington desde 2011. Foi um culto longo, tá? Bem longo, e ela faz o principal sermão, ou a principal homilia, ou a principal fala da celebração. E aí ela foi para cima do Trump, teve de fato repercussão mundial ou homilia, como queiram, né, esta fala dela, e aí o Trump muito, muito emburrado, né, o desconforto dele, vocês veem o Vence, inclusive o Trump e a Melania ficaram paralisados, assim, ele ficou fazendo cara feia, mas ficaram lá olhando. O Vence, ele acusou o golpe mais, né? Ele ficou falando, né, para a esposa dele, não sei o nome da esposa dele, ficou falando para a esposa dele o tempo todo, ela até um pouco botava a mão no braço dele, assim, meio na base, ó, fica quieto aí, né? Sejamos discretos. E depois da cerimônia, ele atacou na rede social dele, a Truth, né? Ele atacou
a bispa Marian Budge disse: a chamada bispa que falou na terça-feira, ela é nada menos que a chefe da igreja anglicana, lá em Washington, né? No Serviço Nacional de Oração, é uma data importante lá nos Estados Unidos, é uma esquerdista radical que odeia Trump, escreveu ele próprio, né, tratando-se na terceira pessoa. Teve um tom desagradável, não foi convincente nem inteligente. Ela e sua igreja devem um pedido de desculpas ao público, o que, evidentemente, a bispa Marian não irá fazer. Deixa eu localizar aqui. Opa, onde está a fala dela? Não sei por que não coloquei no ar, vou colocar agora. Vou pegar agora aqui no arquivo. Ah, tá aqui. Tá com legenda em espanhol, acho que dá para acompanhar. Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation and the world. Amém. Acho que deu para entender, né? Com as legendas. Quem não entende inglês, as legendas em espanhol, acho que ficou bem compreensível. Muito forte, muito corajosa, a bispa Marian. Evidentemente que haverá retaliação, e é muito curioso e sintomático, né? Que a reação mais vigorosa a esse início de governo Trump não tenha vindo do Partido Democrata, mas de uma bispa anglicana. A igreja anglicana é bem maior que a igreja católica, né, lá nos Estados Unidos. Das denominações cristãs tradicionais, talvez seja a maior denominação. A igreja anglicana também é conhecida como igreja episcopal. A igreja, ela é fruto, né, do processo da reforma protestante, mas é aquela que é mais parecida do ponto de vista dos ritos e do pensamento teológico com a Igreja Católica. Por que isso? Porque, na verdade, a separação da chamada Igreja da Inglaterra, né, que era católica, da Igreja, né, católica de Roma, vai acontecer por nenhuma questão teológica. É diferente do Lutero, né, é diferente do Calvino. Né, ela acontece simplesmente porque o Henrique VIII, em 1534, queria separar-se da Catarina de Aragão para casar com Ana Bolena. E o Papa não permitiu. Não pode divorciar,
né, segundo os cânones da Igreja Católica, o Papa não permitiu. E aí, pronto, né, por conta do divórcio, por conta da separação da então esposa dele para ter outro casamento, ele rachou com a Igreja Católica e aí então funda-se a Igreja Anglicana. Mas é muito parecido. Eu tenho um amigo católico que mudou-se para os Estados Unidos anos atrás e começou a frequentar a Igreja Católica e demorou, a Igreja Anglicana, e ele disse que demorou 3 ou 4 cultos ou missas, como preferir, ou eucaristias, como preferir, para ele perceber que ele não estava numa igreja católica, né, de tão semelhante que é. Mas há diferenças grandes, né? É uma igreja que aceita, vocês viram lá, a bispa, então você tem reverendos e reverendas, é uma igreja aberta, muito aberta, em geral, às pessoas LGBTQIAPN+, inclusive há reverendos e reverendas e bispas LGBT+, na igreja, tá? Em geral tem uma posição mais progressista, mas está numa enorme convergência, falava-se até de reunificação da Igreja Anglicana com a Igreja Católica sob o comando do Papa Francisco. Acho difícil rolar, porque os anglicanos também sabem que a hora que morrer o Papa Francisco, o cenário da Igreja Católica pode voltar a dar uma guinada para o conservadorismo e para a direita, né? Eles são, depois da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa, a igreja com mais fiéis no mundo, 90 milhões de fiéis. Né? 90 milhões de fiéis. Tem aqui no Brasil, por sinal, tem um grande amigo, o reverendo Eduardo Henrique, tá aqui, inclusive já esteve aqui, já o saudei assistindo aqui, ele está lá em Santa Maria atualmente, esquerda mesmo, para valer, né? E tá aí. Mas no Brasil tem uma expressão menor, a expressão um pouco mais relevante da Igreja Anglicana é no sul do país, tá bom? Então é isso aí. Outro tema, então, nessa dinâmica típica do nazifascismo, que é a de construir oposição a um grupo social específico, um grupo social que já tem antipatia de setores da sociedade, e como a gente viu aqui, a campanha do Trump foi marcada, né, por essa demanda, né, mass deportation, né, deportação em massa, não, foi marcada por isso, né, esta posição, então, de antagonizar um grupo, inclusive grupos, né, minoritários e mais fragilizados, não apenas os migrantes, né, e é tema ali da Bispa Miriam, também a questão das pessoas LGBTQIAPN+. Por quê? Porque no discurso do Trump, ele decretou que nos Estados Unidos só existem 2 gêneros, né, como se isso fosse possível, né? O gênero masculino e o gênero feminino. Vamos ver. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender. Dizendo já que nessa semana é o discurso de posse dele, né? Que ele vai acabar com as políticas de engenharia social do governo into every aspect of public and private life. Tanto na vida pública como privada, impressionante. Vocês viram, né? Estão vendo ali o aplauso, né? Entusiasmado a esse. We will forge a society that is colorblind and merit-based. Nós vamos, então, forjar uma sociedade que não olha para colorblind, né? Cega para a cor, que não olha para o tema racial, né? E que é baseada no mérito. A gente sabe bem, né, o que quer dizer a meritocracia. E aí ele vai As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there a política oficial do governo dos Estados Unidos será a de que nós temos apenas 2 are gêneros. only 2 genders, male and female. Tá aí, né? Então, nós vamos, inclusive, conversar sobre isso com a professora Patrícia Valim. Então, essa é a ofensiva, que é uma ofensiva também típica, né, da extrema-direita ao longo da história. No nazismo, essa foi uma prioridade. Há todo foco nos judeus, mas
o povo LGBTQIAPN+, foi perseguidíssimo e foi metido em campo de concentração, assim como os comunistas também. Então, esse é um tema da agenda de Trump. Tá? Tá aí, saiu a anistia, o indulto aos condenados, a mais de 1.500 condenados pelo 21 de janeiro. Este aí é o que ficou mais conhecido deles, é o Jacob Chansley, tá? Ficou conhecido como Viking do Capitólio. O T-Rex dizendo que o colorblind, né, o cego para a cor, é o daltônico, né? O daltônico é uma tradução mais exata, de fato. Ele foi condenado a 41 meses. As condenações nos Estados Unidos aos golpistas foram bem menores do que estão sendo aqui as do STF, tá? Apesar de ter tido uma pessoa, que é o principal líder, o principal organizador do assalto, que teve 22 anos. Mas, em geral, foram condenações menores. Ele foi condenado a 3 anos e meio, praticamente. Já estava solto quando saiu o indulto, mas o indulto não apenas liberta quem estava preso, mas extingue os processos. Então, eles voltam a ser primários. Então, ele celebrou ontem dizendo que a primeira coisa que ele vai fazer é comprar arma, né? Que ele estava proibido de comprar por conta da condenação. Tá? Bom, a reação a este início da era Trump.2 ou 2.0 está sendo, exceto a da Bispa, e eu vou mostrar outra reação que também foi muito assertiva, está sendo cautelosa em todo o planeta. Não está havendo, pelo menos por enquanto, um embate aberto com Trump e seu governo. Houve uma reunião ontem, uma reunião tradicional que acontece de Putin com o Xi. Todo ano eles têm esse encontro ou presencial ou virtual. No caso, foi virtual. Olha a cena aqui, impressionante, realmente a cena aqui. Isso aqui é do Diário do Povo, tá? Olha o tamanho do salão. Então, na ponta ali, do lado direito, vocês estão vendo o Xi, que está olhando para a tela, né, em que aparece o Putin, no fundo, as bandeiras russa e chinesa. Então, tradicionalmente, vai ser agora, só explicar, então, dia 29 de janeiro, é o Ano Novo Lunar Chinês. O Ano Novo Chinês, que é o ano na China é um ano lunar. É diferente da datação ocidental. Então, dia 29 de janeiro, começa o novo ano na China. Tem celebrações muito grandes lá, como tem aqui no Brasil e em outros países na virada do ano. E, tradicionalmente, um pouco antes dessa celebração, Putin e Xi têm se encontrado nos últimos anos para que o dirigente russo renda homenagem, então, aos chineses pela chegada do novo ano. Este ano é o ano da serpente. Cada ano corresponde a um animal. E isto vem da tradição, segundo a qual Buda convocou 12 animais, chamou 12 animais para dialogar, para conversar, para uma reunião. Então, os 12 animais chamados por Buda, e que compareceram à reunião, dão o nome de cada um dos anos. A cada 12, você tem um ciclo, então, dos anos chineses, né, de 12 anos, a cada ano um animal, e este ano será o ano da serpente. E aí, na conversa entre os dois, não houve uma confrontação aberta com Trump, não houve sequer menção à chegada de Trump ao poder. Lembra-se, o Putin falou com Trump ao telefone, o Xi também falou com Putin ao telefone, mas fizeram uma defesa da equidade e justiça internacionais. É um recado indireto ao Trump. Essa é a manchete do Diário do Povo, que tem a ver com essa lógica chinesa de evitar ao máximo a confrontação, uma diplomacia muito discreta, uma diplomacia multimilenar, né, que é bem sutil, né, diferentemente da Rússia. Essa aqui é a manchete lá na Sputnik Internacional, que é a mídia por excelência russa, né? Você vê aí, Rússia e China sobre a mesma reunião, o que diz
a Sputnik. Rússia e China trabalhando para garantir segurança indivisível na Eurásia. Eurásia, Europa mais Ásia, tá? Então, essa é a declaração que o Putin deu depois da reunião. Então, seja uma mais assertiva do que a declaração chinesa. É também uma característica da diplomacia russa, ser mais assertiva do que a diplomacia chinesa, especialmente sobre Xi Jinping, tá bom? Então, tá aí. Né? Tá aí uma reação, como eu disse, então, né? A conversa do Chico Putin, uma reação indireta. Bom, um dos grandes, talvez o maior alvo da ofensiva trumpista nesse início de governo é o México, tá? E houve ontem uma reação, também evitando uma confrontação aberta, né, da Cláudia Sheinbaum, da presidenta mexicana, mas muito firme. Decretos, porque es importante referirse a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump. Então é isso, né? Ela vai dizer, eu vou deixar a legenda em espanhol, tá? Para não ficar traduzindo, mas ela está fazendo, ó, eu vou olhar para os decretos que ele fez, né? Não vou olhar para o discurso que ele fez, eu quero olhar quais são os decretos. E aí ela começa a analisar cada um dos 5 decretos que são referidos ao México, né? Daqueles assinados na segunda-feira pelo Trump. Essa fala foi feita ontem. Tenga la certeza que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia, que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos 2 principios son fundamentales y elementales. Es importante siempre tener la cabeza fría. Me voy a referir a 5 temas. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur es prácticamente el mismo que el decreto que él firmó en su primer periodo. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es algo nuevo. Lo segundo, la declaración del MPP, que ellos le llaman el Quédate en México. Ese es el mismo decreto que hizo en 2018. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, somos un gobierno humanitario, no vamos a dejar a la gente en intemperie. Y se busca la repatriación a sus países en caso de ser extranjero. El tercero, el tema del Golfo de México. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero, pues se sigue llamando Golfo de México. 4. Los cárteles como organizaciones terroristas. El decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que vamos a buscar es la coordinación con respeto a nuestra soberanía. Y lo otro que es muy relevante es lo del tratado. El representante comercial de los Estados Unidos iniciará el proceso de consulta pública con respecto al acuerdo Estados Unidos-México-Canadá en preparación para la revisión de julio de 2026. Lo que están diciendo es que continúe el tratado comercial. Entonces es importante poner calma y leer los decretos como tal para poder hacer una interpretación. Y que sepan que la Presidenta de la República siempre va a defender a México. Você vê, né? Interessante. O que ela fala? Ó, tô olhando os decretos, e os decretos, na verdade, não tem tanta novidade assim. Então, a agressividade do discurso trumpista em relação ao México é inferior às ações concretas que Trump desfechou contra o México, que é a análise que ela faz. Então ela fala, ó, calma, ou seja, vou defender a soberania do México sempre de maneira altiva, como nós fazemos aqui, né? E ela coloca imagens do López Obrador, dela e López Obrador juntos, mas o decreto não é. Calma lá,
não é tudo isso o que o discurso trumpista deu a entender. Então essa foi a reação dela, uma reação firme, mas também evitando uma confrontação, sobretudo uma confrontação verbal maior nesse primeiro momento, como China e Rússia também o fizeram. Não, virando a página, não. Eu queria falar ainda de uma reação importantíssima, e aí quero saudar a amiga Ivana Jenkins, que é a editora da Boitempo, a Boitempo Editorial, uma editora fundamental para a esquerda brasileira, saudações a ela, junto com outras, né, como Autonomia Literária, Elefante e outras, mas a Boitempo é a mais tradicional nessa altura do campeonato, editora da esquerda brasileira. A Ivana, conversava com ela ontem, está para fazer 30 anos a editora. Impressionante a história, né? Trabalhamos juntos, Ivana e eu, muito antes dela pensar, né, em fundar a Boitempo, jovens demais, no Voz da Unidade, né, no jornal Voz da Unidade. Portanto, se a editora está com 30 anos, nós trabalhamos lá em 82, alguém faz a conta aí para mim, acho que dá mais de 40 anos, né? Ou ao redor disso. Então, eles divulgaram ontem, a Boitempo, tá? A Boitempo capturou, editou e divulgou uma fala da Angela Davis, né? A grandíssima Angela Davis, porque segunda-feira, na posse do Trump, foi um dos principais feriados dos Estados Unidos, né? É o Martin Luther King Day, o dia de Martin Luther King, né, assassinado pelos racistas americanos, né, os racistas que estão todos no governo Trump, como racista ele o é, né, e teve o cinismo, né, mas é tradicional da extrema-direita, né, de fazer um elogio do King no discurso de posse. A Angela Davis, no mesmo momento em que estavam transcorrendo as cerimônias de posse, participou, né, de um ato em memória a Martin Luther King na segunda-feira, e ela foi bem interessante a fala dela, capturada pela nossos amigos, amigas, camaradas da Boitempo. More is happening in the world. Agora agendado em português, tá, gente? Não precisa ficar gastando espanhol, não. Vamos lá. A lot more is happening in the world than the inauguration. Além da inauguração. A inauguração é o nome que eles dão para o início do mandato de um presidente lá, tá? Of someone who represents fascism in this country and the world. And if we look back at struggles for justice and equality, we find that there aren't often propitious moments for those struggles. We've always confronted waves of conservatism. And while we cannot create the conditions for the struggles in which we engage, we can bring our determination. We can bring our vision for a better future. It was Dr. King who said that we cannot capitulate to finite disappointments. And what we do is we confront those finite disappointments with infinite hope. Muito, muito forte aí essa chamada da Boitempo para que leia. A Boitempo edita os livros da Angela Davis aqui no Brasil. Muito forte, né? E é isso. Fascismo, fascista. Um líder fascista aqui, lá no caso nos Estados Unidos e no mundo, dando o nome que as coisas têm. Então, uma posição muito mais assertiva do que, claro, a posição dos líderes chefes de governo e de Estado ao redor do planeta, mas, né, mesmo que muitos líderes políticos neoliberais, liberais e progressistas ao redor do planeta. Muito assertiva a Angela Davis, essa menção que ela faz do Martin Luther King, não podemos nos render, é a frase dele, né? Não podemos nos render às decepções finitas, devemos enfrentá-las com esperança infinita. E aí tem uma convocação e tem algo que diz respeito a nós aqui, a esquerda brasileira, que é, nós já nos confrontamos, nós já defrontamos
com momentos de grande ofensiva conservadora, da direita e da extrema-direita. A minha geração e a geração que me antecedeu confrontou-se com a ditadura militar. E o fato de estarmos diante de ondas conservadoras, no caso hoje, né, tem esse ascenso da extrema-direita, mas estamos diante de uma onda neoliberal do planeta, não pode nos fazer recuar em relação aos nossos objetivos estratégicos e não pode nos fazer adotar uma tática de conciliação, mesmo estando em minoria, mesmo estando confrontando uma onda conservadora, uma onda de extrema-direita, uma onda neoliberal majoritária. É preciso manter a chama acesa. Importantíssimo esta fala de Angela Davis.